Hoje eu vou falar um pouco sobre política de uma questão diferente, né? Eu quero primeiro pedir aí que você assista o vídeo todinho para você entender algumas coisas. Hoje a gente fala muito de esquerda e de direita, a gente tem muita ciência do que é esquerda e direita. Mas isso aconteceu há muito pouco tempo. Há quanto tempo eu, Sofia, tenho ciência do que é esquerda e direita? Eu acho que há uns 4 anos no máximo que eu venho aprendendo cada vez mais. Eu não sei o que é para vocês, mas para mim antes política era aquele político seu amigo que você acreditava que não roubava, que procurava fazer o bem para as pessoas, né? Que queria fazer o bem aí para sua cidade, para o seu estado e era seu amigo, você gostava. Para mim político era isso, né? Eu cresci com isso. Claro que eu cresci sabendo assim que existia o comunismo, né? Como que era nos países comunistas, mas eu não tinha essa ciência mesmo do que era direita e esquerda. E olha que eu sempre fui muito politizada desde jovem. Então, o que eu quero dizer, não se culpe se você até pouco tempo atrás acreditava uma coisa que não é a verdade, porque eu acho que a grande maioria realmente não tinha esse conhecimento. Então, eu dou a dica de que entre na internet, procure lá Desvendando a Coreia do Norte, procure ler livros que te ensinem sobre o conservadorismo, que te ensinem sobre a direita, que te ensinem sobre a esquerda, porque a gente vai aprender muita coisa. Há pouco tempo atrás, nós acreditávamos que no Brasil o PSDB fosse a nossa solução. Mas ainda hoje tem pessoas que acreditam que um partido ou outro é a solução. Ontem, aqui em Rondônia, eu estava pesquisando os partidos de direita, né? Que nós temos aqui, os partidos de direita, quem é que está comandando qual partido, e eu fiquei realmente espantada, porque alguns partidos aqui no nosso estado de direita, alguns partidos aqui, além de serem de direitas, partidos evangélicos, da bancada evangélicas, são comandados por pessoas que têm investigações aí escabrosas. Então, assim, um partido no Brasil hoje é uma coisa muito complicada para você falar de partido no Brasil, porque quem é a liderança do partido no seu estado? Aqui no meu estado é complicado, aqui a maioria dos partidos, as lideranças são assim de arrepiar os cabelos, você fica um pouco horrorizado. Então é difícil você achar um partido hoje que você tem ciência do que é direita ou esquerda. Tempos atrás isso não importava, ou você não é que não importava, é que não existia essa concepção de direita ou esquerda na nossa cabeça há poucos anos atrás. Na minha cabeça, pelo menos, não existia. Há poucos anos atrás, a gente sabia que o PT não prestava, a gente tinha a ilusão de que o PSDB prestava, e essa era a nossa política, né? PT, PSDB. PT não prestava, PSDB prestava. Essa era a ilusão na cabeça do brasileiro. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Estudar, entrar na internet, comprar livros que te ensinem sobre isso, procura assistir documentários no Facebook, documentários aí no YouTube, para você entender o que é isso. No Brasil, aqui tem um amigo dizendo que não há partido de direita, realmente. No Brasil hoje é difícil você achar um partido. Eu, por exemplo, sou filiada num partido que disseram que hoje eu tenho a ciência que é de esquerda, mas quando eu me filiei lá atrás, que não foi nem por vontade própria, pegaram o meu título para filiar, enfim, você não tinha essa ciência, né? Você imagina aí pessoas que moram no interior, como eu morava, chega lá um amigo, né, um amigo de um parente seu, diz assim, eu preciso filiar bastante pessoas no meu partido para poder fazer algumas coisas e vai dar certo e vai melhorar. Você pega o título de todo mundo vai lá e se filia. Então isso no Brasil era comum e ainda é comum. Então pedi que vocês estudem bastante para a gente entender o que é direita e o que é esquerda. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo dia a dia. E muitas pessoas me falam assim, Sofia, você não tem medo porque você fala de fulano de ciclano. Cara, se hoje a gente se calar, como que vai viver os nossos netos? Eu não tô falando que o que a gente faz é para nós, não é para nós. Não é para nós, esqueçam. Se hoje você pretende fazer parte da mudança, não é para a sua geração e tão pouco seja para a geração dos seus filhos. Talvez seja para o Brasil melhorar daqui umas 2, 3 gerações, entendeu? O sacrifício que a gente estiver disposto a fazer hoje
é para daqui 2, 3 gerações. A gente não vai gozar do país maravilhoso, a gente não vai aproveitar um país verdadeiramente livre. Vocês veem quantos anos vai demorar para que todos os atuais ministros do STF saiam. Por aí vocês tiram. Quantos anos nós ainda temos aí de joelho para esses 11 togados, né? Por aí vocês tiram. Quantos anos mais os senadores que lá estão, os deputados que lá estão, vão continuar lá? Então é uma guerra que a gente tem que estar disposto a travar e tem que estar disposto a não baixar a cabeça para a coisa mudar para daqui a algumas gerações, tá? Então estude sobre direita e esquerda, não se culpe se você não tinha ciência do que era isso, eu mesmo não tinha ciência do que era isso, eu venho procurando aprender, eu venho procurando ler, eu venho procurando assistir documentários sobre países comunistas, documentários sobre o conservadorismo, e isso é uma coisa que a gente vai aprender. E você oriente outras pessoas, fala, cara, aprende, estuda, e assim por diante. Eu recebi uma mensagem de um amigo aqui da internet me falando sobre o pai dele, que quando jovem era comunista, mas que com o tempo, né, com a ciência da coisa, mudou a sua percepção do mundo. E eu vou, em breve, vou estar entrando em contato com ele para poder a gente estar fazendo uma transmissão aqui e ele contar um pouco mais essas situações, porque eu acho que é bom a gente trazer pessoas que viveram o passado do Brasil para contar hoje para a gente a percepção que eles têm ao longo dessa vida, tá? Estudem um pouco mais, abraço, obrigada por todo mundo que assistiu, compartilha aí para aquele seu amigo que não entende o que é direita e o que é esquerda e peça a ele que estude, apenas estude, não discuta não. Peça a ele assim, manda um documentário para ele, Desvendando a Coreia do Norte, né? Um documentário que tem do NetGeo, Desvendando a Coreia do Norte. Só peça para ele assistir isso. Ou então Venezuela, que agora essa semana, cristãos na Venezuela foram obrigados a comer a Bíblia, né? Como forma aí de punição. Na Coreia do Norte você não pode entrar com a Bíblia, lá não existe a Bíblia. Então, meus amigos, vivendo e aprendendo, tá? E o que você tiver disposto a se sacrificar hoje é para daqui umas 2, 3 gerações, não é para nossa. A nossa geração é para ir para a guerra mesmo, é para morrer pela pátria, se preciso for. Ser preso é pouco. O que aconteceu com Daniel Silveira era esperado. Eu realmente não acreditava que os deputados iam libertar ele, eu achava mesmo que fossem deixar ele preso. Então, eu acho que assim, o que a gente está vivendo, o que a gente está disposto a fazer, é para as futuras gerações. E esteja disposto a se sacrificar pelo bem das próximas gerações, tá? Obrigada aí por assistirem. Abraço.